Saudações, telespectadores da nossa TV Altiora. Voltamos com o nosso programa Medicina e Saúde. E hoje, para falar de saúde, nós trouxemos um engenheiro. Hoje, Adilson Otaviano, engenheiro da Sabesp, vai estar falando da água, dos recursos, da falta de água, do papel da Sabesp, do papel do governo federal, do papel do governo estadual, do papel da chuva. A gente vai discutir isso no nosso programa para você saber, porque afinal, água é saúde. A gente volta já. Voltamos em definitivo agora com o nosso programa Medicina e Saúde. Adilson, uma satisfação tê-lo no programa para a gente pegar esse assunto do momento, né? Doutor João, prazer estar aqui no teu programa, TV Altiora, programa Medicina e Saúde, para a gente levar esclarecimentos à população aqui de Bragança e da região. Parabéns pelo programa muito bem apresentado, com muitas variedades, principalmente sobre medicina e saúde, né, que é o tópico do programa. Parabéns por ele também. Obrigado, exatamente. Hoje então vamos falar da mola mestra da saúde, que é a água potável, água boa que chega em casa, que a gente está sempre acostumado a ter e está faltando um pouquinho. Vamos pegar pesado já no começo perguntando, e aí, a água de Bragança tá potável? Dá para usar? Como é que é? A água de Bragança sim, a água de Bragança com toda tranquilidade, né, pelos laudos que nós temos, pelo acompanhamento que a própria Sabesp faz, né, seu monitoramento de qualidade, tanto físico-químico como microbiológico, ela nos garante, os laudos nos garantiram que a água jamais ela deixou de poder ser consumida pela população. Teve algumas alterações, né? Que essas alterações afetam os sentidos, são alterações sensoriais que a gente chama, né? Que é odor e cor e odor e sabor. Ela teve algumas alterações aí, alguns dias que ocorreram, né? Por determinadas causas que depois nós podemos até comentar, mas ela jamais deixou de ser possível consumi-la. Jamais ela trouxe qualquer dano ao organismo. Isso é muito importante a gente levar para a população, porque sempre tem um boato, porque a água realmente mudou um pouquinho de coloração, a gente viu e tal, mas o importante tá potável, a gente tem que levar isso, o pessoal pode utilizar, tendo sempre aqueles cuidados que sempre teve, a água está filtrada, a água está fervida, mas levando em consideração sempre o bom serviço que a Sabesp está fazendo aqui, levando a água para os domicílios, para todo mundo. Vamos pegar então por quê? O que está acontecendo com a água então? Por que faltou água? Por que está faltando água? Então, a água, nós estamos atravessando uma crise hídrica, né? A crise hídrica, o principal fator realmente são a falta de chuva, né? As causas que faltam chuvas, que nós precisamos pensar um pouquinho, né? Porque na realidade não são causas locais, são causas globais, né? Nós sofremos a influência nossa muito grande, as chuvas que caem na nossa região, grande parte dela é oriunda da região amazônica, né? Então a gente tem que começar a entender um pouquinho, para a gente entender as causas aqui da falta de chuva, nós temos que olhar um pouquinho lá para a Amazônia. Exatamente. A região amazônica, o desmatamento, né? O desmatamento para a criação de bois, lá de gado, plantação de soja. O desmatamento lá é contínuo, diário, assim, e assim numa proporção muito grande, né? Que a gente longe aqui a gente não sente. Mas grande parte das nossas chuvas da região sudeste, centro-oeste, elas são originárias da bacia amazônica, né? Então nós temos que voltar um pouquinho. Então na nossa região nós estamos enfrentando essa crise hídrica já desde o ano passado. As chuvas diminuíram, a afluência da água, né, para o sistema Cantareira, que é o sistema que sustenta toda a nossa região, toda a nossa bacia hidrográfica, os principais afluentes do sistema Cantareira eles são do sul de Minas. Para você ter uma ideia, o rio Jaguari é o principal manancial que abastece o sistema Cantareira. O grande volume que vem pelo rio, o grande volume, o caudal, ele é do rio Jaguari. Esse rio Jaguari ele nasce exatamente em Sapucaí-Mirim, que é na região de Camanducaia. Então, para nós, as chuvas boas, né, quando a gente fala, né, nós precisamos de chuva, mas chuvas boas tem que ser naquela região. Tem que ser lá. Mas tem que ser chuva perene, não chuvas fortes e momentâneas, né, que só causam estragos. E não repõe os lençóis freáticos, porque os lençóis que vão eles vão produzir as suas nascentes, os rios, e os rios que alimentam o sistema Cantareira ou alimentam todos os municípios, né? Então nós temos que ter uma proteção muito grande dessas nascentes,
proteção com vegetação, né? Hoje, inclusive, existe uma preocupação muito grande do próprio Comitê de Bacias, né? Nós pertencemos à bacia do Piracicaba, de colocar dinheiro até aqui no que eles chamam de cabeceira, onde nascem as águas da bacia do Piracicaba, ou seja, todas as águas nossas daqui, elas caminham para o rio Piracicaba, por isso que chama bacia do Piracicaba. Todas as águas da nossa região, Bragança, Piracaia, Joanópolis, Nazaré, Pinhalzinho, Atibaia, todas têm o mesmo destino, que é o rio Piracicaba. Então, o Comitê de Bacias, que faz a gestão da bacia hidrográfica, já tem essa preocupação e esse olhar aqui para a cabeceira nossa. Qual o tipo de olhar? Nós temos que proteger essas nascentes, ou seja, as propriedades rurais onde tem as nascentes, vamos pagar para esse produtor rural que está produzindo água para que ele conserve e proteja essas nascentes. Então, para nós, é muito importante também, quando a gente fala em crise hídrica, né, a gente vê um pouquinho as atitudes nossas, né, principalmente nas áreas de recargas das nascentes, que fatalmente são as zonas rurais. Nós temos também algumas em zonas urbanas, mas o grande volume de água sai das zonas rurais e nós temos que fazer essa proteção, né? E sempre está olhando também um pouquinho lá para o Amazonas, viu? Esse desmatamento terrível vai complicar a nossa... Não só Brasil, né? Não só a região nossa, mas nós estamos interligados mundialmente, globalmente, né? Exatamente. A gente tem informação de que a seca não é só no Brasil, é na Califórnia, em outros pontos do globo terrestre. Outros pontos do Brasil também, Nordeste com problema. O único problema que a gente acha que está sobrando água, acho que é no Sul ainda, né? No Sul tem dado algumas chuvas, né? Passou também um período de seca, tem dado algumas chuvas, agora inunda, né? São chuvas fortes e localizadas, que não são boas, né? Para abastecimento, para manancial. Mas o Sul aí agora parece que equilibrou um pouco. Mas uma coisa muito importante que você falou são das nascentes. A informação que a gente tem durante o ano, que começou todo mundo a falar já durante o ano, que, como lógico, foi volume morto 1, volume morto 2, e está acabando a água, como é que está acontecendo, etc. Foi passando e a gente teve informação de que algumas nascentes chegaram a secar. Isso é real? Isso é real. Essas nascentes que não estão protegidas, principalmente, elas tendem a secar. Elas tendem mesmo. Se não tiver proteção com arborização, com vegetação no seu entorno, para você ter uma ideia, né? A própria lei, ela diz que no entorno, 50 metros de raio no entorno da nascente, ela tem que ter vegetação, e a área de preservação permanente, ou seja, não se pode mexer em nada, para se proteger 50 metros de raio. Isso é cumprido? Uma circunferência. Está cada vez um pouquinho mais, a consciência das pessoas está aumentando, né? Por isso que é fundamental também, né? Dentro do seu programa de Medicina e Saúde, é até importante a gente falar um pouquinho de educação também ambiental. Sem dúvida. Nós temos que levar as informações, porque às vezes as pessoas elas não fazem, às vezes por mal. Fazem por cultura, por tradição. Queimada, né? Queimada é um dano violentíssimo ao meio ambiente. Sim. Né? E o pessoal ainda, na zona rural, para limpar o campo, eles põem fogo ainda, né? E tem campos ainda que tem nascentes. A hora que põe fogo, essa vegetação... Exemplo típico, a nascente do São Francisco. Nós vimos a reportagem lá, seca a nascente do São Francisco, lá em Minas, e com fogo, puseram fogo. Quer dizer, então, tudo somando isso, aí a gente começa a entender por que nós estamos com falta de água, por que nós temos uma crise hídrica. Aí complica, né? Complica. As nascentes ainda estão secas? Não. Esse período de chuva agora, pelo menos não tem uma nascente seca, elas estão trabalhando, né? As nascentes, olha, algumas estão secas, alguns poços na zona rural, porque não tem chovido assim em quantidade suficiente. É importante a gente entender que as chuvas, elas têm que ser em áreas de recarga. O que são áreas de recarga? Não é qualquer área que chove, que a água vai penetrar no subsolo e vai atingir um lençol. Certo. Tem suas áreas específicas, né? Tem estudos voltados científicos, tem mapas, tem levantamentos onde são essas áreas, né? Então existe também uma preocupação hoje do Comitê de Bacia, foi contratado inclusive junto com a Exalc de Piracicaba. Eu participo até de uma câmara técnica chamada de Recursos Naturais do Comitê, onde a gente trata está sendo tratado agora um plano diretor de reflorestamento, onde está se identificando essas áreas potencialmente de recarga, aonde vai ser canalizado recursos, ou seja, o comitê, através dos seus recursos, da cobrança do uso da água, vai investir nesses pontos, para melhorar essas recargas e em períodos de seca, essas nascentes continuarem perenes. Certo. Adilson, a gente está falando uma coisa então muito complicada, porque a gente está falando aqui das nascentes, coisa que está assim ao nosso alcance, você trabalhando nessa área aqui. Bom, fica complicado
uma vez que o desmatamento já aconteceu lá na Amazônia, a gente sabe que a Amazônia ela não consegue se renovar. Então a umidade do ar em toda essa região ela diminui, e aí a gente vai ter que buscar outras formas, etc. Tal. Até quanto você acha que, fazendo esse trabalho local, esses trabalhos nas nossas nascentes aqui, a gente consegue reverter esse problema das nascentes, esse problema da água, e quanto que pode ser irreversível por problemas que já vêm lá da Amazônia, problema de umidade a nível nacional? O problema da Amazônia ele é o principal, né? Se nós tivermos um desmatamento e chegar num ponto que falam até os cientistas em desertificação da Amazônia, aí é um negócio complicadíssimo, né? Porque parte nossa vem da Amazônia e parte vem do oceano também, né? Nós temos essas duas vertentes de chuva que atingem a nossa região. Nós vamos ficar sem um componente importantíssimo que é da Amazônia, os chamados rios voadores. Tem estudos científicos, né, que acompanharam esse deslocamento dessa massa de água aérea, chamada de rios voadores, e comprovadamente eles são fatores importantes para a recuperação dos reservatórios centro-oeste, sul e sudeste, né? Então, se tiver esse rompimento dessa recuperação da floresta amazônica, eu penso, na minha visão, né, e estudos científicos hoje comprovam isso, que nós vamos estar num estado crítico em questão de abastecimento. A nossa bacia, doutor João, para você ter uma ideia, nós já sofremos aí um equilíbrio assim meio complicado. Em que sentido? A quantidade de água que nós temos disponível na nossa bacia, isso envolve toda a região nossa aqui até o Piracicaba, até a cidade de Piracicaba, a quantidade disponível de água hoje ela está abaixo das necessidades, ou seja, a disponibilidade com a demanda, ela está abaixo, a disponibilidade, ou seja, nós temos menos água do que nós precisaríamos para a bacia. Tanto que hoje, por exemplo, algumas indústrias não se conseguem instalar na bacia se forem indústrias que têm no seu processo um consumo muito grande de água. O próprio comitê, ou através da Agência Nacional da Água, que é o órgão gestor, né, dos recursos hídricos em nível nacional, ou da EE, do Estado de São Paulo, eles não dão outorga para fazer captação de água para essas indústrias. Então, tem indústrias que não estão se instalando mais em nossas regiões. Por causa disso. Por causa da água. A água é um fator limitante econômico, do progresso, do desenvolvimento de tudo, além da vida, que ela é o fundamento da vida. Complicadíssimo, hein, Adilson? Complicado. A gente vai para o intervalo e a gente volta falando do que a gente está trabalhando então para tentar reverter. Combinado? Correto. Vamos lá. A gente vai para o intervalo e volta já.